Olá, tudo bem a todos? Meu nome é André Marinho. Nós estamos começando mais uma sessão de palestras online por meio do YouTube para o Grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, que fica no Rio de Janeiro. E com muita alegria nós vamos fazer hoje o estudo. E certamente, nesses momentos iniciais, nós pedimos, conclamamos que sejamos inspirados para falar da melhor maneira possível, assim como clamamos e pedimos também que os ouvidos sejam também inspirados para escutarem a palavra que nós iremos hoje apresentar a vocês, que na verdade é a palavra do Evangelho, que nós apenas seremos aqui breves explicadores desse estudo que temos a fazer. E, portanto, sem dúvida alguma, dentro dessa perspectiva e dessa bênção que nós iniciamos o nosso estudo. Nós vamos falar, estudar, refletir, pensar sobre uma passagem que está no Novo Testamento e é muito conhecida de muitos cristãos, sejam eles espíritas, católicos, protestantes, ortodoxos, que é a passagem que se insere num dos chamados milagres de Jesus, que é a tempestade acalmada. Essa passagem, ela tem outros nomes, alguns a chamam a tempestade aplacada, também é possível denominá-la dessa maneira. E ela está narrada nos 3 evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, poderíamos abordá-la a partir desses 3 evangelistas que apresentam o conteúdo principal da passagem igualmente, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, com o mesmo cerne, mas que na narrativa, naturalmente, cada evangelista tem suas peculiaridades e suas características. Eu sempre dou preferência ao evangelista Marcos, porque os evangelhos de Mateus e Lucas, eles são muito influenciados pelo evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é considerado o que nós temos hoje, né, o mais antigo evangelho. Então, eu gosto sempre de dar preferência ao Evangelho de Marcos, e não apenas por isso também. Eu tenho muito apreço pela maneira como Marcos narra o texto, né? Marcos foi chamado por Bossuet, um grande pensador francês, de o divino abreviador, porque, de fato, ele é um evangelista muito conciso na sua narrativa, mas, ao ser tão conciso, nós sentimos o sentimento dele, né? Quando ele não se alonga em falar de determinados pontos, né, ou não se alonga em determinadas peculiaridades, há um sentimento aí do evangelista que está resguardando uma memória ou sentindo uma dor, uma emoção. Então, o evangelista Marcos é um evangelista que nos emociona muito. As narrativas da paixão dele são muito bonitas, são muito importantes, muito confiáveis historicamente, e é muito belo mesmo como ele narra. Ele tem uma teatralidade em nada exagerada, né? Ele tem uma narrativa que, sem delongar muito nessas explicações de preâmbulo, mas é porque eu acho que é bom compartilhar essas informações com as pessoas, ele tem uma narrativa que ela é muito baseada no mistério, no melhor sentido da palavra mistério. Quer dizer, há coisas que acontecem que nós não sabemos explicar, elas têm explicação, mas nós não sabemos explicar, né? E Marcos apreende muito bem esses momentos que nós não sabemos explicar e que nós, às vezes, não sabemos nem perceber, nem entender. E ele capta isso com muita sutileza. Nesse sentido, eu acho que dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o evangelista mais sensível
ao fazer a narrativa sobre a vida de Jesus. O evangelista João é muito aclamado por ser um evangelista considerado por alguns um pouco filosófico. Eu não discordo. Vejo que no evangelista de João há um sentimento enorme, né? Há um amor enorme, mas é um amor em abundância, um amor que se espraia, que faz questão de se comunicar. Tanto é que o evangelista João escreveu o Apocalipse, né? Que é uma grande comunicação espiritual. Mas Marcos é diferente. Marcos ele tem um sentimento enorme, mas ele é muito discreto. E ele guarda, mas deixa-nos transparecer um pouco do seu sentimento em algumas peculiaridades da sua narrativa. Então, ele não foi um dos apóstolos de Jesus, um dos 12, ele era muito jovem, ele é considerado primeiro cristão, vamos assim, dizer assim, de família, porque a mãe dele era uma das mulheres do Evangelho, Maria Marcos, e consta na tradição cristã que ele acompanhou a crucificação de Jesus, ao menos alguns momentos, junto com a mãe dele, Maria Marcos. Ele era um rapazinho, ele tinha 11 anos de idade nessa ocasião. E também, não apenas isso, após a morte de Jesus, na igreja, na casa de Maria Marcos, né, na casa de Maria Marcos, se fundou uma instituição cristã, uma igreja, uma das primeiras igrejas foi fundada na casa dela. Ela era parente de Barnabé, e que foi um grande seguidor de Jesus e um grande amigo do apóstolo Paulo. Então, é muito interessante a perspectiva de Marcos, né? Um rapaz tão novo que acompanhou aqueles episódios tão vivos e tão dramáticos e tão belos da vida de Jesus. E então, depois ele se somou aos apóstolos, ele aí foi naturalmente crescendo e passou a também ter uma série de, vamos assim dizer, convivências e experiências com esses homens que eram mais velhos e que ele conhecia desde que ele era rapaz. E também, naturalmente, ele guarda também um ponto que é muito diferente dos outros evangelistas, mesmo de João. Ele guarda muito também a sensibilidade, me parece, das mulheres do evangelho com quem ele conviveu. Me parece que ele guarda essa sensibilidade. Maria Madalena, Maria Marcos, Maria Marcos, a mãe dele, Maria de Cleófas, a irmã de Jesus, que também acompanhou, a irmã de Jesus, não, me desculpem, a irmã de Maria, que também acompanhou durante muito tempo alguns momentos da vida de Jesus. Então, é um evangelista muito especial, no meu gosto. Vamos então ler a tempestade acalmada por ele. Está narrado no Evangelho de Marcos, claro, capítulo 4, dos versículos 35 ao versículo 41. Jesus havia contado uma série de parábolas anteriormente, né? Nós estamos então no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, estamos no começo do Evangelho, quer dizer, são as primeiras atividades públicas de Jesus. O Evangelho de Marcos vai até o capítulo 16, e Jesus tinha falado muito da parábola do semeador momentos antes, né? Jesus tinha muito apreço pelas parábolas de sementes, e a parábola do semeador, parábolas não diria de sementes, parábolas do universo agrícola, né? E agora nós temos esse momento. E disse-lhes Jesus, né? Naquele dia, disse aos apóstolos naquele dia, ao cair da tarde. Então, é uma expressão da poesia de Marcos, ao cair da tarde. Ele faz questão, às vezes, de ressaltar o tempo, o espaço temporal, mas sempre com uma visão poética. Isso é muito característico dele. Mas, como eu disse, uma visão poética discreta. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para a outra margem. Quer dizer,
Jesus estava numa das margens do lago, onde era, vamos assim dizer, o centro vital da Galiléia, a região onde Jesus vivia, estava atendendo a muitas pessoas, tinha acabado de explanar sobre a parábola do semeador e a do grão de mostarda, que é uma outra parábola, e a parábola da semente que germina por si só, que é uma terceira parábola. São 3 parábolas das sementes, como eu disse, e segundo o que nos parece, tanto inferência de Mateus quanto de Lucas, Jesus havia curado algumas pessoas, e aqui narra, né, um aspecto, Mateus narra um aspecto que dá a entrever para nós que Jesus estava um pouco cansado, né? Cansado daquela jornada de dia, vamos assim dizer. E os apóstolos também deviam estar. Então disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para a outra margem. Então eles subiram no barco, muitos dos apóstolos eram pescadores, o apóstolo Pedro e o seu irmão André eram pescadores, mas também o apóstolo João, que vai ser depois o evangelista, e o seu irmão Tiago, que foi o primeiro apóstolo a ser martirizado no ano 44. O apóstolo Tiago, quer dizer, também eram pescadores, e eles então entraram no barco, né? Quer dizer, a sustentação da família de Pedro, da família de André, da família de João e da família de Tiago era a pesca. Eles entraram no barco. Jesus também tinha muito apreço pelas viagens de barco. Era, me parece, um momento em que ele repousava bastante, né? O contato com o silêncio e com a natureza, e a possibilidade também de estar com os apóstolos em particular, porque quando eles estavam em terra firme, eles eram muito demandados, Jesus era muito demandado, né? Havia muito pedido, né, de milagres, de curas, de narrativas de parábolas, conte-nos parábolas, pediam muitas pessoas, parábolas sobre o reino de Deus, conte-nos. Então, estar no barco era um momento, a mim me parece, de bastante união mesmo, união e pacificação dos apóstolos, porque eles podiam ali juntos se dedicarem, né, àquele momento especial e único de estarem a sós. E o versículo de 36 diz assim, eu estou lendo pela tradução da Bíblia de Jerusalém. Deixando a multidão, eles o levaram a Jesus, de modo como estava, no barco. Quer dizer, de modo como estava, como assim de modo como estava, né? No sentido de que com a roupa que estava e com o que tinha. Muito no sentido assim, sem provisões alimentares, sem pensar como vai ser o dia seguinte ou a noite, porque havia travessia, né? Na travessia do barco era de uma cidade a outra, era uma distância de mais ou menos 40 quilômetros, era lenta, naturalmente, de barco, e portanto, podia haver ventos contrários naquele momento, naquele instante, eles serem pegos de surpresa, não terem alimentos guardados. Esse como estava sugere essa ideia, muitos analistas bíblicos pensam também dessa maneira. E eles o levaram do modo como estava, no barco. E com ele havia outros barcos, né? Outros barcos estavam presentes também ali no entorno, porque ainda não sabemos, né, se esses outros barcos vieram de cidades para ver Jesus ou se eles encontraram esses outros barcos no percurso da viagem, no caminho, na viagem. Versículo 37. Sobreveio então uma tempestade de vento. Interessante ser de vento, né?
essa tempestade. Quer dizer, primeiro o vento. Vocês sabem que o vento ele tem um símbolo muito importante no judaísmo do século I, né? Porque é um conceito que se associa com a Ruach. Ruach era o nome como os judeus davam às forças espirituais. Mas eu nem diria exatamente forças espirituais. Ruach é o nome que eles davam à força divina que é espiritual. É mais do que forças espirituais. É a força divina, como se fosse algo que Deus não emanasse. Não sei se a palavra emanar é correta nesse sentido. Não é o que eu quero dizer. É como se Deus enviasse a Ruach, que era o sopro, né? O sopro. Desde a narrativa bíblica judaica, vocês lembram-se que na tradição judaica, na criação de Adão e Eva, Deus age com o sopro da vitalidade. Então, o sopro é isso, essa força de Deus, que era chamada no judaísmo Ruach, e que foi traduzida e que seria traduzida como o Espírito, ou o Espírito Santo. Santo no sentido de que para reforçar que não é um espírito de um indivíduo, para reforçar que é algo que provém de Deus. É uma força que provém de Deus, né? E também depois o Espírito Santo ganhou outros sentidos na teologia católica, ortodoxa, protestante. Não é o tema de nosso estudo. Mas para dizer que o vento, portanto, era uma força que era associada à vida, à vitalidade e à manifestação de Deus. Isso também acontece em algumas religiões afro-brasileiras. Também, às vezes, o vento é uma manifestação da vontade de Deus. Até se falava muito no passado, né? Bateu a porta, é uma força espiritual que está batendo a porta, é o vento batendo a porta, é uma força espiritual batendo a porta. Se falava isso, né? Então, sobreveio uma tempestade de vento. Então, eu estou reforçando isso, que não é uma tempestade de chuva, é uma tempestade de vento, e, portanto, o vento associa diretamente a uma intervenção divina. E as ondas se jogavam para dentro do barco. Isso é um ponto importante. Quer dizer, o vento, portanto, na sua imensa propulsão, chegou a um ponto de jogar para dentro do barco água, né? As ondas se jogavam, claro, porque o vento faz o movimento das ondas. Provavelmente Jesus não estava na beira, obviamente, já devia estar no meio da viagem, no meio do lago, e as ondas entravam para o barco graças ao vento. E o evangelista Marcos diz assim: e o barco já estava se enchendo. Isso é interessante. E o barco já estava se enchendo. Quer dizer, há um detalhe aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar também, né? Os apóstolos, alguns deles, eles eram pescadores, como a gente já falou aqui. Mas isso não significa que eles eram pessoas que sabiam nadar. Isso é importante falar, porque nem todos, obviamente, sabiam nadar. Nem todos. E provavelmente eles não sabiam, tá? Os barcos eram barcos grandes, para o que a gente possa imaginar, eram grandes, não imensos, mas grandes, cabia mais ou menos umas 20 pessoas, né? E havia naturalmente o perigo de afundar, com aquelas águas adentrando no barco. E aí, Marcos
tem um comentário que eu gosto também muito, porque é o que eu disse, né? Ele pega certos aspectos que são muito delicados, delicados no sentido de sensíveis, e de belos, eu poderia até dizer também. Ele diz assim, Jesus estava na popa. A popa é a parte posterior da embarcação, né? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eu havia falado, né, que há uma sugestão nessas passagens da tempestade acalmada ou aplacada, de que Jesus estava cansado. Então, ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Então, é interessante pensar que a tempestade estava formando-se de vento, não de chuva, de vento. As águas estavam entrando. Obviamente, havia um movimento verbal dos apóstolos, uma preocupação com aquelas águas entrando, não é isso? Quer dizer, havia talvez uma fala num tom mais preocupado, como a gente sabe que havia pelo próprio texto, talvez estivesse falando mais alto, até gritando um com o outro sobre o que fazer, o como fazer, e Jesus estava dormindo, estava na popa, quer dizer, na parte posterior da embarcação, dormindo sobre o travesseiro. Se não me engano, é a única vez que aparece no Novo Testamento a palavra travesseiro. Quer dizer, remete a uma imagem de um Jesus sereno, de um Jesus tranquilo, de um Jesus pacífico. Eles o acordam e dizem, interessante que ele usa o verbo presente, eles o acordam e dizem, mestre. Vocês sabem que Jesus era chamado de mestre, rabi ou rabone. Mestre, às vezes na tradução bíblica fica assim, muito formal, né? O mestre. Mas mestre significa, rabi significa professor. Quer dizer, alguém que explica as escrituras. Isto é um rabi. Né? E Jesus tinha o título de professor. Isso é muito importante, que é uma profissão tão desvalorizada, né? Tão desrespeitada, que a gente sempre precisa reforçar isso. Jesus era um professor, não apenas, mas também. Assim como o professor Allan Kardec era um professor. Mestre, são as duas profissões, poderíamos chamar de Jesus. Carpinteiro, por ofício de nascimento, e professor por vocação. Mestre, não te importa que pereçamos? Então, isso é interessante, né? Não te importa que pereçamos? A pergunta que os apóstolos fazem a Jesus, não te importa que pereçamos, quer dizer, que venhamos a deixar de existir, que venhamos a ter um fim, que venhamos a morrer, né? A ser também perecer, pode ser destruído, né? Devastados por conta do vento. Mas é curiosa, eles o acordam e dizem, mestre, não te importa que pereçamos? É muito boa essa maneira para a nossa análise de ver, porque é uma cobrança que eles estão fazendo a Jesus, né? Eles iniciam fazendo uma cobrança para Jesus. O mestre estava dormindo num travesseiro, na popa. Ora, não te importa que pereçamos? É uma súplica, mas junto com essa súplica, né, que significa um certo pedido de socorro, junto com essa súplica, vem também, eu acho que uma
sei que palavra a gente diria, não é indignação, mas vem uma demanda assim, pautada numa ligeira chantagem emocional. Mestre, não te importa que pereçamos? Porque ele não está falando, mestre, ajude-nos. Mestre, está acontecendo isso. Mestre, acorde para nos ajudar. Mestre, acorde para nos dar uma solução. Claro que era isso que eles queriam, essa última frase que eu falei, né? Esse sentido. Mas a maneira como é colocada é numa maneira, a mim me parece, de um desespero, mas que contém uma certa chantagem. Marcos é muito discreto e ele não conta quem falou isso, né? Ele não nomeia. Ele diz assim, eles o acordam no presente. Quer dizer, é interessante porque eles, quer dizer, mais de um, não sabemos quem. Marcos não estava presente na cena. Mestre, não te importa que pereçamos? Então aí vem uma outra frase, né? Levantando, a isso quem está falando. Eu estou falando aqui, vou olhar aqui no dicionário para falar certinho para vocês. Levantando, conjurou severamente, Jesus conjurou severamente o vento e disse ao mar. É interessante. Levantando, conjurou. O que é conjurar? Olha a definição do dicionário Aurélio. Conjurar, considerando que a tradução da palavra conjurar está boa em português. Conjurar significa convocar para a conjuração. Significa esconjurar, exorcizar, suplicar, insurgir, levantar, rogar com insistência a alguma coisa ou a algo, né? Incitar, conspirar, insurgir. Veja, é uma gama longa, né, de pedidos, de atitudes, né, de dizeres, né, mas que se estabelece muito no sentido, né, de conjurar, quer dizer, de lançar uma voz de reprimenda contra aquela situação. E ela se reforça pelo advérbio aqui. Conjurou severamente o vento. Esse severamente, eu interpretaria e diria que esse severamente é no sentido, aí vamos olhar também a palavra severo, hoje eu estou fazendo tudo olhando no dicionário, vocês estão vendo, né? Sentido de rigoroso, grave, mas eu creio que é no sentido de circunspecto, sério, né? Conjurou de uma maneira grave. Não, eu não diria sério no sentido de duro, áspero, mas de uma maneira grave. O vento e disse ao mar. Aí isso é muito bonito. Quer dizer, ao vento, porque o vento era o que provocou a agitação do mar. E nós estamos falando de uma época, como eu disse aqui, que o vento tinha uma correlação com a ideia da vida e do espírito, né? Quer dizer, não é que eles estavam achando que Deus que mandasse o vento, mas o vento era algo assim de se respeitar muito, de se ter muito cuidado com o vento, de se ter muita atenção. Então, o vento, ele tem esse aspecto, né? O vento você não desafia. Tem um provérbio latino que diz: você não segura o vento.
né? Porque dentro da cultura judaica, o vento ele tem sim uma correlação divina muito forte, é o sopro. Tá? Então, é interessante, cabe aí muitas e muitas ilações interpretativas sobre Jesus conjurar o vento, né? Mas o mar ele não conjura, ele diz algo ao mar. Então é interessante porque é como se ele repreendesse aquele ou aquilo, no caso o vento, que foi fonte da situação que poderia levá-los a perecerem, mas o mar é uma consequência desse vento, no sentido da situação do mar. Então, ele ao mar, ele não conjura, ele diz ao mar. Ele diz ao mar. Aí o que eu estava dizendo é, lembremos-nos que nós estamos falando de uma época muito diferente da nossa. A relação com a natureza era uma relação de integração, né? A natureza era muito compreendida, vivamente compreendida, como uma força divina. Uma força divina. O nascer de uma planta, não é à toa que Jesus falou a parábola da semente anteriormente, essa passagem, né? Ela nasce pela força divina, assim eles pensavam. Quer dizer, porque não é o ser humano que a faz nascer, o ser humano pode contribuir para ela nascer, plantando-a no lugar correto. Mas não é o ser humano que faz a vida existir. Isso é uma coisa importante, não é? Mesmo hoje, numa outra visão de mundo e de ciência, não é o ser humano que faz a vida existir. O ser humano empresta a sua ação e os seus gametas. Agora, o momento da união dos gametas que faz a vida existir, isso não é o ser humano. Há algo que, inclusive, até hoje na biologia é muito controverso. O que faz o gameta masculino e o feminino, ao se unirem, dali surgir uma vida? Que polos elétricos ou magnéticos, ou seja lá que explicação for, existem para isso? Até hoje a ciência tem dificuldade de explicar a vida. E por isso que há muito debate em temas, inclusive, sobre o aborto, que é sobre quando a vida surge. Quando há vida. Não estou falando quando há biologia, né? Mas quando há o fenômeno que nós chamamos vida. Então, a relação com a natureza era outra. Eu diria que era uma relação não só de respeito, mas também de diálogo. Não é que eles eram pessoas que ficavam falando com a natureza, como São Francisco de Assis, né? Não é nesse sentido, mas diálogo no sentido de que era possível se relacionar com a natureza. Hoje, a natureza, como eu mesmo estou colocando aqui nessa fala, a gente vê como sendo outra coisa. Somos nós e a natureza. E aqui eles não tinham essa visão. A natureza é criação de Deus, como nós somos criação de Deus. Então ele diz ao vento: silêncio, quieto. Então eu penso que esse dizer ao vento não é um conjurar no sentido típico de um exorcismo. Não. É no sentido de entrar num diálogo mesmo, sabe? De uma comunicação que é difícil para nós
que hoje perdemos essa noção de sacralidade da natureza, né? Nós ainda contemplamos a natureza como o lugar do belo, mas sacralidade, a gente já perdeu um pouco isso, né? A própria maneira de nós explicarmos as coisas por meio da ciência quebra o mistério da natureza para nós, pelo menos nós achamos que quebra, né? Então, a gente hoje já diria, é uma rajada de vento. A gente não necessariamente faria uma associação com uma força divina. Então, aqui tem essa visão, essa integração. E disse, silêncio, quieto. Ele não disse que Jesus gritou, porque há passagens em que nós sabemos que Jesus grita, eventualmente. Aqui não diz gritar, não usa esse verbo. Diz o verbo dizer. Silêncio, quieto. E o evangelista Marcos complementa. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Então, houve a comunicação, houve o contato, houve o diálogo. Depois, Jesus perguntou para os apóstolos: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Quer dizer, não é, eu penso, que eles não pudessem ter medo, mas por que ser dominado pelo medo diante das tempestades? Medo, nós sabemos, é algo que nos protege, não é? O medo é uma segurança biológica, espiritual que nós temos. Mais biológica, eu diria. Mas a questão aqui é que eles não buscaram solução, no caso, dentro desse horizonte que nós estamos narrando, né? Eles não buscaram entender o que estava acontecendo. Eles se apavoraram, não é? Eles se perturbaram, eles se assombraram. Ainda não tendes fé? Quer dizer, ainda não sois capazes de, pelo vosso pensamento, né? Pelo pensamento, dominar-se, primeiramente, né? Não é dominar a natureza, é dominar-se. Então, ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, eles ficaram com muito medo, novamente medo. Então, diante do milagre, eles não ficaram gratos. Eles não ficaram com mais fé ou com mais esperança. Eles ficaram com medo. E eu acho, para nós encerrarmos nosso estudo, esse é um ponto muito sério. Milagres nós vivemos na nossa vida cotidianamente. No sentido de que, cotidianamente, nós poderíamos ter morrido. Cotidianamente, a nossa vida pode ser ameaçada.
cotidianamente, nós não sabemos o que pode nos acontecer. E nos acontecem muitas coisas cotidianamente, e muitas delas que afetam a nossa saúde. Então, algumas dessas vezes, há consequências. E nós partimos, desencarnamos. Mas outras vezes não, a maioria das vezes não. Milagres estão acontecendo no sentido de que a vida está se renovando. No sentido de que o vento está se acalmando. No sentido de que é possível o vento se acalmar, melhor dizendo. E é possível, não é? O mar silenciar. Mas, muitas vezes, nós não enxergamos a potência da vida como algo de que nós devíamos agradecer. Nós temos medo. Nós caímos no medo. E aí eu não estou falando daquele primeiro medo. O medo da conservação. Aqui nós estamos num outro medo. É o medo da ignorância, da falta de percepção, da falta de entendimento, da falta de compreensão. Com toda humildade a gente fala isso, que todos nós temos de como a vida é. E de como, às vezes, a vida é por um triz, como foi o caso desta passagem. E de como, muitas vezes, desse um triz nós nos libertamos. Seja para o mundo espiritual, seja mantendo-nos na vida. E nos salvamos desse um triz. E aí caímos no medo e não na gratidão. A vida deixa de ser aproveitada na sua abundância por causa de medo. Eu não estou falando de atitudes irresponsáveis. Eu não estou falando de não se preservar, não se cuidar. Nada disso. Nada disso. Eu estou falando de, diante da possibilidade de gratidão, não acontecerá gratidão. E sim, um outro sentimento como medo, que é paralisante, obviamente. Então, queridas e queridos que estão assistindo essa palestra, seja de manhã, de tarde, de noite, quando for, estamos gravando no período de pandemia, que estejam assistindo após a pandemia, que ela há de acabar com certeza, fica essa reflexão. A tempestade acalmada de Jesus. Muito obrigado e que todos recebam muitas bênçãos em seus lares e, sobretudo, dentro de cada um de nós.